Olá a todos, estamos aqui em mais um Pode Incluir, hoje com a convidada mais do que especial, todos são especiais, mas essa é amiga do coração, então ela é muito especial, também por ser amiga, além de uma profissional de excelência. Mas antes de apresentar essa convidada para vocês, gostaria aqui de dar uma lembrancinha aí, gente, por favor, não se esqueçam de dar a curtida aí, vai aparecer na tela. Curta esse conteúdo, não esquece de compartilhar para pelo menos 2, 3 pessoas. As conversas, esses bate-papos têm sido bênção na vida de muitas famílias, então você vai compartilhar e vai chegar na pessoa que precisa ouvir. Não esquece, hein? No mínimo 3. E além disso, estamos nas redes sociais com os nossos shorts, nossos vídeos curtos, no Instagram, no Face, no X, no TikTok, e agora também vamos ao ar no Spotify, para você que não tem tempo de assistir quando nós vamos ao ar, né? Nas quintas-feiras, às 20 horas. Mas dá para ouvir no carro, porque o Spotify tá tranquilo, tá lá gravadinho, é só clicar no play e você vai ouvindo até indo pro trabalho. Tá bom? E agora vamos começar com a nossa querida Bel Bocaiúva. Helena, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com todo mundo, falando um pouquinho mais, né, daquilo que a gente ama, que é a inclusão, né? Nossa luta, batalha de todos os dias. Essa poderosa psicóloga aqui, gente, também tem uma criança dentro do espectro, né? Uhum. Conhece bem as lutas aí das mães atípicas. Uhum. Todos os dias. Todos os dias. Além disso, ela é psicóloga, então, assim... conhece bem, né, a realidade, não só das crianças, como das famílias. E a gente sabe a luta que é, né? Com certeza, acho que de todo mundo, né? Não só da vivência da própria pessoa com PCD, mas todo mundo que está do lado não tem como ser impactado, né? Os pais, os irmãos, enfim, avós, acaba mobilizando todo mundo que está ao redor. Sim, agora no último mês de dezembro, foi maravilhoso, porque a Bel construiu uma apresentação no sentido de despertar para o tema empatia, que inclusive é o nosso tema de hoje, aqui no Pode Incluir, naquela comunidade, porque é uma igreja, mas além de ser uma igreja das paredes físicas, existe uma comunidade de pessoas ali que estão integradas, que se conhecem, que se relacionam. E foi maravilhoso a gente ver e ouvir, né, o feedback das pessoas que ouviram sobre empatia e entender na prática, com exemplos, com casos concretos, né? E elas falando assim, nossa, eu vou agir diferente, eu vou pensar diferente, né? E dá uma pincelada pra gente, porque aquele seu discurso foi maravilhoso. Então, a gente deu o nome, né, de A Prática do Amor, né? Entendendo bem o versículo de 1 João, que a gente é desafiado mesmo a não amar de palavra, né, mas de fato e de verdade. E quando a gente pensa nisso, né, principalmente trazendo aí para a inclusão, para os PCDs, a gente está muito longe dessa prática de um amor genuíno, porque falta conhecimento, até falta a realidade mesmo. Então a gente via lá que aquelas mulheres, muitas nem conheciam o termo PCD, mãe atípica, né, coisas que pra gente que vive no mundo faz parte, normal do cotidiano, toda hora, né? Sim. Então, assim, foi muito legal ver a receptividade muito maior do que eu esperava, porque quando foi proposto dar esse tema, né, numa sala aí com um monte de famílias, de mulheres, sem interesse, né, ou direto no tema, você fala, né, que vai virar isso? E de repente foi sensacional. A receptividade, né, o desejo das pessoas virem conversando depois, poxa, mas como é que eu faço isso, como é que eu lido com aquilo, mães típicas com crianças atípicas na sala dos filhos, então como que eu lido, como que eu faço, então foi muito legal ver mesmo que falta também a gente começar a abrir espaço nas escolas, nas igrejas, em todas as comunidades de modo geral, para que haja um conhecimento mesmo da causa e de como a gente pode ajudar e ser mais empático mesmo com essas famílias.
Sim, e é engraçado que às vezes a gente se depara com famílias que tendem a esconder diagnósticos. Hoje mesmo eu estava no salão fazendo minha escova maravilhosa. Obrigada, Marisa, linda, minha cabeleireira. E ela falando assim, que ela conhece uma família cuja filha é explicitamente atípica, mas os pais preferem não lidar com aquele eventual diagnóstico que para todos ao redor está claro, né, que tem algo ali, né, tem algum atraso de desenvolvimento, mas eles preferem se preservar e preservar a filha. Mas ao mesmo tempo que se não tem um diagnóstico de atipicidade, é o estranho. É o mal educado, né? É a criança birrenta. Mas se tem, e eu exponho isso, gente, olha, tem autismo, tem algumas dificuldades sociais, de postura, de comportamento, aí eu gero a empatia. Né? E quando eu chego em avião, eu vou logo avisando, ó, da frente, de trás, por favor, atenção. Vai acontecer isso, muito provavelmente. Ou eu me retiro, se vocês se incomodarem muito, ou algum de vocês se deslocam, porque eu não quero gerar constrangimento também no voo, né? Então, assim, geralmente e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Posso te fazer? Gera uma mega empatia. Sim. A partir do momento que a informação chega. Com certeza, com certeza. E assim, eu falo sempre que o diagnóstico ele é libertador. Ele é libertador para a pessoa, ele é libertador para a família, porque agora eu sei com o que eu estou lidando, né? Tem nome, né? É muito difícil você ir tateando no escuro, né? Como que eu vou lidar, que tratamento que eu vou procurar, né? Como que eu vou fazer? E quando você tem um diagnóstico, você tem um rumo para seguir, você tem, né, um mundo, você entra naquele mundo e mergulha naquele mundo. Então, você começa a falar e agir com propriedade sobre aquilo. Sim. Então, ele é ao contrário, né, do que pensa quem esconde o diagnóstico, que não vai atrás do diagnóstico, ele é libertador, ele é maravilhoso, né? Ele livra muitas vezes da depressão, ele livra muitas vezes, né, de várias situações, porque você sabe, tem respostas. Principalmente quando vai chegando na adolescência e fase adulta, né? Com certeza. Vai chegando nisso sem saber o que é o estranho, né? Sim, com certeza, porque aí eles começam a ter maior percepção, né? Lógico que dependendo do nível, sou diferente, né? Mas eles começam sim a ter maior percepção da diferença, porque enquanto é todo mundo criança, tá todo mundo boa ali, né, lidando com aquelas situações, mas à medida que vai crescendo, fica mais difícil. E aí vem o nosso maior desafio também com relação à empatia, né? E se a gente for pegar a palavra, acho que a gente fala muito de empatia, mas o que é empatia, o que é essa tal de empatia que esse povo quer tanto, né? E na verdade, se a gente for pegar no dicionário a palavra empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você conseguir sentir o que o outro sente, é você conseguir querer o que o outro quer. E eu gosto de falar que a empatia ela é uma arte, a arte de ser empático, porque quando eu penso na empatia, eu penso em algo que ele vai muito além da lógica, muito além, né, daquilo que é concreto. É algo muito subjetivo, que tem que nascer na alma mesmo, né? Que tem que vir das entranhas mesmo. Sentimento, né? É algo que tem que queimar dentro da gente. É mais sentimento do que razão, vamos dizer Com certeza, né? Então, tudo bem, eu sei que o outro está passando por isso, mas isso não me faz ser empático, né? E é muito diferente, a gente estava conversando aqui antes sobre isso, né? O ser empático do ser esponja. Porque as pessoas têm medo. Poxa, se eu for empático, eu vou mergulhar na dor do outro, e isso vai começar a me fazer mal, e eu vou ficar mal, né? Aliás, eu não posso ser empático. Se eu quero, eu não posso ser, desculpa, esponja, porque se eu quero ajudar alguém, eu não posso ser esponja. Eu tenho que ser empático. Então, a empatia eu sinto aquele desconforto pelo que o outro vive, e esse desconforto, ele me impulsiona a uma ação. Então, a empatia necessariamente precisa provocar uma ação. Vamos exemplificar, por exemplo, a área do meu marido, né, medicina. Então, por vezes, às vezes ele fala, Lena, acabamos de perder uma paciente, assim, assado. Falei, nossa, que dor, né? E eu imagino ele avisar uma família que a pessoa veio a óbito. Então, isso é ser empático, é sentir a dor, mas não é ser esponja, porque se um médico, por exemplo, ou um psicólogo, que é o teu caso, for esponja e absorver
a ponto assim, A gente vai viver absurdo, na cama, né? não vai sair do lugar. Então é esse limiar aí que as pessoas têm que perceber, né? Exatamente. Para não ultrapassar. E o pior, o que está acontecendo? Para não sentirem, às vezes as pessoas não querem ver. Eu não quero saber, porque eu não quero sentir esse desconforto. Então, eu não quero nem ouvir falar, não me conta, né? Não quero. Porque se eu sentir, eu vou ter que fazer algo a respeito. Tem um caso concreto muito claro nesse aspecto. Eu ouvi, né, um pai falando assim, o filho dele, típico, maravilhosa criança, inclusive, estava numa escola e na sala de aula dele tinha uma criança com TOD. Uhum. TOD, transtorno opositor, desafiador, enfim, e quando ele era confrontado em alguma situação que ele não dava conta ali, por vezes ele respondia com agressão. E em uma dessas vezes o filho dessa pessoa foi a vítima, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí ele falou, mas eu sou empático. Tudo bem, eu entendo que ele tem um diagnóstico, que ele está fazendo um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, mas assim, meu filho não pode sofrer. Lógico que seu filho não pode sofrer. Então, aí entra a escola para fazer uma questão de prevenção, para que não volte a acontecer mesmo. Uhum. Mas ao invés dele pensar dessa forma, o que ele solta? A pérola. Mas não tinha que estar numa escola especial para esse tipo de problema? Uhum. E aí entra aquela linha que a gente falou até da questão da igreja como comunidade, né? Que é a função de toda a comunidade trazer conhecimento para todos os envolvidos, né? E os pais proporcionaram com que os filhos possam ser mais empáticos. A gente evitaria muitos problemas também dessa maneira, né? Só que aí, Lena, a questão da empatia, eu vejo 2 pontos principais, que é a questão do pensamento e do julgamento. Então, o pensamento que as pessoas têm a respeito, né, do PCD, a respeito de qualquer situação atípica, é um pensamento distorcido. Não é o pensamento da realidade. Então, qual é o pensamento distorcido? Sabe aquele espelho que a gente se olha e a gente se vê gordo, ou se vê magro? Adoro que a gente se vê magro, né? Maravilhoso. Tem todas as lojas de roupa, né? Sensacional, né? É um pensamento que ele não reflete a realidade. Ele reflete de uma maneira distorcida. Então, existe um pensamento catastrófico. Então, esse atípico, esse PCD que está na sala do meu filho, vai matar eles, vai acabar com eles. Vai atrapalhar o ensino em sala de aula. A rotulação, né? Então, todos os PCDs são desse jeito, funcionam dessa maneira. E aí, esse pensamento distorcido, ele gera um comportamento também distorcido. Então, se a gente não trabalhar numa mudança de mentalidade da população, uma mentalidade das comunidades, eu não tenho como provocar empatia. Porque eu só consigo ser empático na maneira como quando eu enxergo a realidade exatamente como ela é. Então, a empatia, ela vem fruto de um trabalho que nós estamos tentando fazer, e é trabalho de formiguinha, né? É todo dia bem pequenininho ali, para que realmente a diretoria da escola, ou né, quem está acima dos cargos de empresas, e, enfim, possam realmente despertar de que é necessário essa visão de que as pessoas tenham um pensamento claro sobre o funcionamento de um PCD, de uma criança atípica, de um autista, de um TOD, de um TDAH, ou de qualquer situação que fuja da realidade, né? Então, é muito importante a gente trabalhar em cima desse pensamento. E como é que eu trabalho, né? Já que a gente não está vendo esses grandes movimentos, vamos começar dos pequenininhos. Então, a primeira coisa, né? Você que está aí assistindo, a gente precisa parar para pensar sobre o que eu penso. É louco falar isso. Como que eu tenho que pensar sobre o que eu penso? Mas pensar sobre o que eu penso é poder sondar minha mente, falar, peraí, o que eu penso sobre isso? Como que eu estou lidando com essa situação? Tem uma criança lá na sala do meu filho, o que eu penso sobre isso? Como é que é para mim? E poder, assim, reconhecer e ser sincero com o próprio pensamento, né?
Então, assim, reconhecer o próprio pensamento e falar, poxa, eu tenho preconceito. Ou, poxa, eu penso que essa criança vai atacar meu filho. Né? Eu penso isso, eu penso aquilo. Porque quando eu me dou conta do que eu penso, aí eu tô pronto para trabalhar numa mudança. Agora, se eu nem sei o que eu penso, como é que eu vou mudar alguma coisa? Lembrei daquela vereadora que falou. Não, porque a minha inimiga política tem um filho com deficiência porque foi castigo de Deus. A pessoa solta a pérola quando ela menos imagina, né? E é tão espontâneo porque ela estava sendo filmada, gravada, uma pessoa pública. Ou seja, que situação que ela se meteu. Mas era o pensamento. Exatamente. Acho que ela nunca tinha se confrontado com o real dela, né? O que ela de fato pensava sobre aquilo. Isso, exatamente. E aí fala, né? Porque soltou. Não tem jeito. Na hora da raiva foi. Fala, né? E aí o grande problema é esse, porque como a gente não para pensar o que a gente pensa, a gente vai lidando com as situações no automático. Então, os problemas que vão tendo, vai lidando no automático. Uma vez eu ouvi de uma mãe assim, uai, mas se tem uma criança com deficiência na sala do meu filho, mas por que não está numa escola especial? Porque acho que vai atrapalhar, né, a evolução do pedagógico da turma. Não é justo com os 20 que eles se atrasem por causa dessa criança. Ou seja, 2 pensamentos errados, né? Que o PCD iria gerar um atraso. 2, né, que existem escolas especiais, lugares apropriados para essas pessoas, entre aspas, atrasadas. E assim, o que a gente quer construir na vida dessas crianças? É cidadania ou é só conhecimento cognitivo? É só competição. Porque assim, cognitiva, hoje eles né? ligam, abrem lá o celular, entram no Google, eles têm informação de tudo, né? Mas assim, o quanto a gente está deixando de ensinar para as nossas crianças realmente o que é ser cidadão. Uma mãe de uma menina das que era, né, da sala da minha filha, falou assim, Lena, a sua filha inspira a minha. Porque ela, com todas as dificuldades sensoriais, consegue aprender e ainda tira nota boa, a minha filha pensa dela mesma, eu não tenho desculpa. Eu tenho que me esforçar, né? Então, ao invés de atrapalhar, como foi aquela frase que a gente repetiu aqui agora, é inspirar positivamente. Pensamento errado. Exatamente. E lidar com o diferente. E o diferente incomoda, né? Mexe. Né? Porque mexe. Tira do comodismo. Isso, tira a gente da nossa zona de conforto, completamente. Então, incomoda mesmo. Só que a gente precisa pensar que todos os sentimentos são necessários para a nossa sobrevivência. Né? A tristeza, a ansiedade, não existe sentimento bom ou ruim, porque a gente precisa desses sentimentos. O que difere é a intensidade. Quando vem numa proporção de intensidade maior, eles nos paralisam. Agora, quando eles vêm na medida certa, eles são sensacionais. Porque se eu não tiver esse desconforto, se eu não tiver um pouco dessa tristeza, eu não vou ser empático. Se isso não gerar em mim uma ansiedade que eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou conseguir ser empático. Então, a mudança de pensamento, ela é primordial para a empatia. Eu preciso mudar o meu pensamento, só que eu preciso reconhecer o que eu penso, para depois reavaliar e aí sim ter uma mudança de pensamento. Mas como ter uma mudança de pensamento, que a gente já estava até falando um pouquinho antes de gravar, numa sociedade onde todos os coaches, grandes coaches da internet, né, ou aqueles que você paga para ir numa palestra pessoalmente, eu participo de um grupo de empresários, toda hora tá lá, palestra, você vê os temas, como chegar mais rápido, como vencer. Outro dia eu estava vendo um grande coach desse falando assim, deixe para trás todos aqueles que te atrapalham. Corra, abandone todos, não importa quem seja, pai, mãe, filhos, deixe todos e rumo à vitória, sozinho, solitário. Mas venceu o quê? E aí é isso, né? O que é vitória?
né? Né? O que é vitória? Aí vem a grande questão. Infelizmente, a gente está vivendo mesmo numa sociedade que eu falo, é eu mesmo comigo, né? É o que importa para mim, é o que é bom para mim. Então, nós estamos batalhando contra a corrente, a correnteza. Exatamente. É uma briga contra a correnteza. Hoje você parar para olhar para o outro, e aí vai num âmbito muito maior do que só falar de PCD, Sim. né? É o outro igual. Eu não consigo olhar para o outro igual, quanto mais para o outro diferente, né? Eu não consigo ter esse olhar, essa compaixão. Então, é muito complicado. Eu trabalho muito com adolescente e eu vejo a grande dificuldade que eles têm de lidar com isso, de olhar para o outro e falar, poxa, não é igual a mim, mas tudo bem. A gente pode conviver, né? A gente pode se ajudar, a gente pode ser parceiro. Então, é uma visão, infelizmente, hoje, mundial, da sociedade, que é o olhar para si mesmo. E esse trabalho que você faz aqui é lindo, porque nós estamos brigando e vamos até o fim nisso. Isso aí. Né? Não tem como. Vamos martelar, né? E o segundo ponto que a gente entra nisso é a questão do julgamento. Porque aí, o pensamento distorcido, ele me leva ao julgamento. É lógico, se eu tenho uma distorção de pensamento, eu vou julgar aquela distorção e não a realidade. Vamos lembrar do espelho? Então, eu estou lá no espelho, que eu me vejo gordona, e aí eu vou olhar para mim, a gente vê muito esse movimento em anorexia, por exemplo, e eu estou me vendo completamente deformada. Mas aquela não é a realidade, é uma distorção da realidade. Então, o julgamento, ele vem muitas vezes por conta da minha distorção. Por quê? Porque eu vejo o mundo com a minha lente e não com a realidade. Então, se eu sou uma pessoa preconceituosa, eu vou ver o mundo com a lente do preconceito. Se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, eu vou ver o mundo com a lente... Sai da frente, de trás, todo mundo que está me atrapalhando, né? Então, quais são as lentes que nós estamos utilizando na vida que gera esse julgamento? Que isso? É bem isso aí mesmo, né? E aí, esse julgamento, que ele traz pra gente? E aí, eu queria que você parasse para pensar nisso. Como eu me porto diante das situações que eu julgo. Porque descrever, Helena, é muito diferente de julgar. E eu lembro que nesse dia aí que a gente fez esse trabalho, né, eu pus uma figura que era uma cena, né, de uma fazenda com uma carriola, umas flores, e pedi para uma pessoa do grupo descrever aquela cena, né? E aí escolhi uma pessoa a dedo, extrovertida, que eu sabia que ia falar bastante. E aí a pessoa chegou lá para descrever. E é lógico que ela colocou o crivo do julgamento dela sobre a figura. Então, o que é isso, eu colocar meu crivo? A carriola é velha, a casa é feia, ou, né, a grama não tá boa. Ou seja... Isso não é descrição, isso é eu colocar um juízo de valor que é meu em cima de alguma coisa. Sim. Então, não tem nenhum problema a gente descrever uma situação com, né, com um PCD ou qualquer coisa, né? Uma mãe chegar lá e falar, aconteceu isso, isso e isso. Como vamos lidar com essa situação? Mas o julgamento de o que está fazendo aqui, por que não está numa sala especial, isso eu já entro numa visão de valor que ela é minha, de um assunto que eu não conheço, de assunto que eu não sei. E aí eu tive um caso muito legal de uma paciente, eu pedi autorização dela para dividir aqui com vocês, que ela é uma mãe atípica e ela estava no supermercado com o filho e com a psicóloga, porque ele tem muita dificuldade de lugar público, principalmente lugar de compra, porque quando não compra o que ele quer, ele entra em crises absurdas, né? E aí, no caixa, ele trabalharam com ele para ele escolher alguma coisa no supermercado, só combinado é que ele ia comer só em casa depois do jantar.
Você sabe o que significa isso. Confusão. Né? Confusão. Então, assim, poxa, que era um tratamento. Ele estava ali como parte do tratamento terapêutico dele. A hora que passou no caixa, ele começou a entrar em crise, porque ele queria comer naquela hora. Né? E aí ele desestruturou e a psicóloga lá, né, no manejo, né, desenvolvendo ali a habilidade comportamental, trabalhando com ele, a mãe. E a moça do caixa do lado ficou horrorizada, né? Ficou horrorizada com a situação. Menino mal educado. E ficou assim, encarando, né? E a ponto da mãe desestruturar também, chegar, o que você tá olhando? E ela, não, todo mundo tá olhando, né? Porque eu também, né? Ela falou, não, a diferença é que Teu todo olhar mundo é olhou amiga. e parou de olhar. E você continuou olhando. E o olhar, ele fala. Ele fala. Se fala. Né? Você ele vê te fulmina, isso, né? O olhar do julgamento, o olhar... e ela falou, aquilo queimou por dentro. Porque gente, era maravilhoso quando você consegue fazer uma terapia em campo. Nossa. Sensacional. Você sabe que eu estava comentando com a Larissa semana passada. Que eu sou baiana, né? Enfim, para quem não sabe... Tá aí a informação. E nós fomos agora para Salvador, ficamos uns 6 dias lá, revendo a família. E é incrível a diferença de sociedade, em termos culturais, né? Então, bom, você conhece Salvador. Mas com uma criança atípica, é muito diferente. Então, por exemplo, em Ribeirão, se a Letícia tem uma crise, se joga no chão no Ribeirão Shopping, os olhares são fulminantes. Não precisa falar. Criança, birrenta, mal educada. Blá, blá, blá. Em Salvador, se jogou no chão, ninguém nem olha. Segundo, que se olhar... Posso te ajudar em alguma coisa? Que sensacional. Não tem. Eu falei, Larissa, como eu consigo ser livre e como eu consigo deixar a Letícia ser livre. Porque quando a mãe trava... Você trava a criança, você segura no braço. Fala baixo. Não pode. Não faz isso. Não aquilo. Então, é cultura. E vai piorando, né? Vai piorando. É cultura, porque está crescendo. Quando era menor, julgava-se menos. Agora é adolescente, julga-se mais. Né? Então, assim, tem ambiente que eu já saio de casa travada. Porque eu sei que vão me fulminar lá. Não precisa falar nada, mas vão me fulminar. Agora... Na Bahia, em Salvador, especial, tem shoppings de Zona Sul, né? Que é um pessoal geralmente mais julgador, tendencialmente, né? Não houve, não há, né? É uma cultura que a gente precisa mudar, né? E a gente está aqui para fazer isso. Mexer, chacoalhar. Chacoalhar a estrutura. Vamos mudar, gente. Para que isso, né? De novo, a falta de conhecimento, pensamento distorcido, que leva a um julgamento muito grande da situação, né? Você não sabe o que passa com aquela família. A gente não tem ideia do que aquela mãe está passando, né? Às vezes do esforço que ela faz para sair de casa com aquela criança. Tem que ter uma preparação enorme. Né? A vontade dela é não sair, Nem ficar lá. E aí existe um amor muito grande para você sair com aquela criança, para introduzi-la no mundo, para aquela criança ter o direito de passear num shopping, de ir num parque, de ter uma vida como qualquer outro tem. Né? Então, quando você olha para aquilo e você julga e você coloca o teu olhar... É muito complicado. E eu vivi uma situação com a minha pequenininha que eu falei, gente, né, ela não é PCD, mas ela é loirinha. E eu tava no shopping com ela, uma senhora me parou e falou assim, onde já se viu fazer luzes no cabelo de uma criança dessa idade? Aí eu, oi, porque eu falei, não escutei, não entendi, né? Bota a fita. Opa, peraí. Oi? Aí ela, é isso mesmo. Eu ainda respondi, né? Falei, não é luzes, não. É assim, ela nasceu assim. Falou assim pra mim. E saiu batendo o pezinho, né? Ainda tá mentindo pra mim. Tipo assim, gente, ainda que eu tivesse feito luz no cabelo da menina, né? E quem o outro pra parar e me julgar? Então, você vê como é uma mentalidade mesmo, né? Muito complicada. Eu lembrei de uma exposição que a gente foi em São Paulo. Acho que era do Monet.
lá no Parque Ibirapuera. E a Lele estava muito agitada. O Parque Ibirapuera estava muito cheio naquele dia. E até chegar lá na exposição, muito barulho, muito movimento, ela agitou mais ainda. Bom, entramos e foi aquela luta, né? Porque é um ambiente fechado, muitas luzes, som alto, muitas imagens passando, tudo sensorialmente, assim, para esgotar, né, a pessoa. E ela começou a dar uns gritinhos, tipo, me tira daqui, né? Era uma forma, ela era não verbal ainda naquela fase. E para mim tava claro, me tira daqui, né? Alguém me salve. E aí eu comecei a perceber que tava incomodando, né, as pessoas. Aí eu falei com a Alex assim, fica aí com a Lari, que a Lari tá super se divertindo, vou esperar lá fora com a Lele e sair pelo fundo. Quando eu saí pelo fundo, veio a curadora atrás de mim. O que aconteceu? Que vocês saíram? Já viram tudo? Aí eu expliquei. Não, a gente estava incomodando. Ela virou e falou assim, os incomodados que saiam. É um direito dela estar ali dentro. Ela tá em crise, para mim tá claro. Inclusive era uma mulher, não sei se esse é o termo correto, transexual. Era um homem, né? Que, enfim, transexual, estava ali com uma aparência de mulher. Um doce de pessoa. E ela falou, não, é direito dela estar ali. Se eles estão incomodados, eles que saiam. Aí eu falei, eu acho que não precisa ser tão por aí, né? Deixa ela dar uma acalmadinha, daqui a pouquinho eu volto. Porque eu acho que muito também eu piso no direito do outro e eu tenho que ter um pouco de limite também. É a linha, né? É a linha do bom senso. Da mesma maneira, da mesma maneira que a gente quer que o outro tenha esse olhar, a gente também precisa ter esse olhar para o outro. Né? E não só para o outro, como para a própria Letícia. Ela estava claramente precisando de me deixar respirar fora daqui, né? Então, assim, tudo bem. Você tá falando, eu tô pensando assim, né? Que eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente falando. Então, por que leva a menina num lugar que tem barulho, que luz e tal, né? E aí vale de novo uma informação. Que a gente tem uma flexibilidade, né? Que ela é elástica. E a gente precisa também desenvolver essa habilidade. Porque se a gente não expõe eles a situações desafiadoras, eles também não criam essa resistência, né? Não se desenvolvem para enfrentar a sociedade. Isso. Uma faculdade, um mercado de trabalho. E aí? Exatamente. Então, para você ver como é a questão do julgamento. Como é complexo, então, né? Poxa, a Lena tá contando uma história dessa, para que ela foi até São Paulo levar a menina numa exposição, né? Para ela entrar em crise. Não, é lógico que, poxa, se eu sei que ela tem condições de se desenvolver, eu vou ultrapassando aos poucos, vou expondo aos poucos. Aumentando o tempo, né? Isso. À medida que foi muito, eu volto um pouquinho para trás. Isso. Porque é subjetivo também, a gente não tem uma regra. E depende da fase, né? É. Que tá. Uma vez, num voo, eu vi ela não parava quieta. De um lado pro outro no avião. Eu peguei, parei no meio, cruzei. Eu falei, eu não vou ficar andando de um lado pro outro. Eu vou ficar no meio, se ela aprontar alguma lá, eu corro fácil, né? Para as duas fontes. E era um moço olhando, mas não era um olhar jogador, olhar fala, né? Era um olhar de amor. Falei, ela deve estar achando engraçado. Aí uma hora ela encostou, assim, né? Deixa eu te falar, ela tem autismo? Falei, tem. Ah, então, é que eu tenho um que também tem. Aí eu tô achando fofinho, ela de um lado pro outro. Ai, mas que bonitinho, né? Ela dentro do avião, até que ela dá conta. Eu falei, desde 6 meses tá no avião. Aí ela falou assim, então, eu sou aeromoça, desde que ela era pequenininho, agora ele tá com 9 anos. E hoje, quando eu resolvi encarar e falar, não, eu vou levar, ele não entrou na aeronave. Então, agora que eu resolvi encarar e falar, não, eu acho que ele está preparado agora para enfrentar, aí que eu me enganei. Que, na verdade, a preparação tinha que ser desde pequeno, né? Devagar, mais um pouco, um voo mais longo, né? E aí, agora que eu quero, ele não dá conta. Então, tem o time também. Com certeza. Não pode passar a janelinha ali, né? Não. Ó, a gente estava contando até da história de ontem do culto. Rindo para não chorar. Eu vi que a Letícia estava agitadíssima em casa antes do culto. Que ela acordou 7h30 da manhã e na hora do culto eu já estava suada inteira, esbafurida. Eu falei, não, eu vou. E aí chegou lá, ela começou a aprontar todas, ela não parava um momento, sobe, desce, vai para um lado, vai para outro, entra numa sala, vai no banheiro, volta para outra sala e vai. E eu no celular tentando assistir o culto online, né? Assim, mas não dava, depois eu vou até reouvir.
mas pra que você saiu de casa com essa menina assim? Eu falei, bom, ela tava bonitinha antes das férias. Porque férias desregula tudo, né? Sim. Viaja pra um lado, vai pra você quer, desregula. Sai das rotinas, não tem escola, tal, terapia menor. Ela tava bonitinha. Aí ela teve uma regressão nessa questão de comportamento, de esperar, de sentar pra ouvir o que o outro tá falando. Eu não vou retomar? Porque se eu não for retomar, pode chegar um ponto em que eu nunca mais vou conseguir ir numa igreja com ela. Uhum. E aí você falou, mas não tem ninguém pra te acompanhar? Nem sempre eu consigo. Aí vai chegar um ponto que eu também não vou poder mais sair de casa. Uhum. Porque se ela não pode, eu também não posso. Não é sempre que a gente tem alguém para ficar com, né? Aliás, é bem pouco isso. Então, o julgamento, novamente, né? Pra que você foi? Uai, se eu não retomar, eu vou me enterrar também. Além de eu enterrar ela, eu vou estar me enterrando junto, socialmente falando. E aí entra também, Helena, a empatia com aquele que cuida. Né? Ótimo. A gente não pode esquecer o quanto muitas vezes as mães não têm rede de apoio, porque não tem com quem contar, porque ninguém quer esse problema. E poucas pessoas, vamos dizer assim, conseguem lidar com essa coisa do comportamento, né? Tem uma amiga minha que ela pediu para a sogra descer na portaria com o filho dela, que tem autismo. O menino escapou. Saiu correndo na rua. A senhora não deu conta. Foi socorrida pela polícia, graças a Deus. Porque o menino era forte. Nunca mais a sogra quis ficar, mas porque não quer? Porque não consegue lidar com aquele comportamento. A gente estava falando como incluir nas igrejas. Não é qualquer voluntário. Não basta a boa vontade. Não basta boa vontade. Tem que ter uma habilidade ali e tal. Então, assim, nem todo mundo tem. E aí dificulta mais ainda, porque às vezes a pessoa quer, mas não pode, não sabe, né? E leva um time, e às vezes mesmo com time não aprende. Não é todo mundo que é terapeuta comportamental, né? A mãe tem que aprender, se vira, não tem outra opção. Não tem. Nem que leve a vida inteira, mas tem que aprender. A gente pode facilitar um pouquinho a vida da mãe, né? De quem cuida. Às vezes eu não tenho manejo direto com a criança, mas eu posso ir lá, fazer um bolinho, levar pra mãe, né? Eu posso ir lá e fazer uma escova na mãe, enfim, tantas maneiras, bater um papo, ouvir, ter uma escutativa, né? Escuta mesmo, sem... Porque tem essa, né? O julgamento, às vezes, ele vem em forma de conselho, né? Mas por que você não faz isso? Por que você não foi na igreja? Por que você não fica em casa? Você vai ter menos problema, tal, né? E aquela mãe, às vezes, ela precisa só falar. Que ela tá cansada, que tá difícil. Ela não quer conselho nenhum. Então, ter essa escutativa de poder ouvir, de poder acolher, né? Eu lembrei de uma história agora, só rindo para não chorar. Eu conversando com a mãe, ela falando assim, nossa, eu ouvi uma ministração de um pastor maravilhosa, ela tem um menino com autismo. Menina, mas ele falou sobre a importância de não ficar reclamando muito com as pessoas dos nossos problemas, porque todo mundo tem seus problemas, daí aquilo me fez despertar. Eu falei assim, para um pouco, que dia que você foi na igreja? Você conseguiu ir na igreja com teu filho? Porque assim, é sabida a dificuldade, né? Então a gente criou uma estratégia, eu e o pastor. Eu chego, encosto meu carro na calçada, ele abre a porta da igreja, prega bem alto e eu ouço do carro, com meu filho dentro do carro. Falei, menina, que coisa maravilhosa. Olha a dificuldade para uma mãe ter 1 hora por semana para ouvir a palavra de Deus. É de chorar, não é? Você tá entende? Falando, eu tô sendo empática, porque eu tô sentindo a dor dela. Você entende? Então, assim, a maioria das que eu conheço não frequentam a igreja. Não dá, não para. Não para, igual eu. Tentando assistir online, mas não deu. Nem online deu. Né? E aí vem a história da mãe guerreira, né? Que eu falo que, gente, ai. Não fala pra mim de mãe guerreira, né? Que eu fico louca da vida. Porque pra mim essa frase aí, né? A mãe guerreira, quer dizer, é a mulher sobrecarregada de funções, né? Falo, gente, quero ser mulher guerreira, não, quero ser princesa. Deixa eu quieta na minha aqui, né? Porque é isso, a mãe guerreira dá conta. A mãe guerreira consegue. A mãe guerreira sabe, tão forte, né? Tão forte,
tão Te maravilhosa. admiro tanto por ser tão forte. Né? Poxa, quer dizer que essa mãe está sobrecarregada de funções e que às vezes ela precisa de uma ajudinha. Deixa reclamar, só ela. Só deixa ela reclamar, Às vezes eu falo assim, gente, olha, eu não tenho paciência. Brincando, ontem acho que foi com a Larissa. Falei, eu não tenho paciência com mãe que tem filhos típicos e reclamam que é difícil. Como assim? Eles não têm noção do que é. Olha, eu julgando. Mas é uma forma de reclamar, menino. Ninguém me ouve. Porque eu não posso falar dos meus problemas. Porque tá todo mundo cheio de problema. Mas como se tivesse um problema maior que o outro, né? Aí tá todo mundo nessa loucura. Mas é porque realmente, né? Quando a gente tem o filho atípico e o típico, a gente conhece a maternidade e consegue ter esse termômetro, né? Mas quem não tem o termômetro. Então... É difícil pra realidade dele. A minha é diferente. Não posso julgar, E esse é lidar com o diferente, seja ele qual for, né? É a história lá da imagem da bailarina. Solta a bailarina, Minduba. Solta a bailarina aí. A sapatilha. Aí, gente, eu amo essa imagem, pessoal, acho ela sensacional. Para quem quiser julgar meu caminho, empresta os meus sapatos, né? Então é bem isso, a gente olha de fora e vê linda, lá, né? Que coisa mais linda que bailarina dançando na ponta, né? Mas a hora que você olha para o pé, tá todo esfolado, todo machucado. Então, quando a gente olha uma situação de fora, a gente não tem a mínima noção do que está dentro dela, né? E isso é realmente a expressão mais clara que eu vejo do que é julgamento, né? Fantástico. Você não sabe o que está ali. Fantástico. E é isso. Vamos tentar ser empáticos, né? Vamos batalhar por essa e empatia na sociedade. Meio clichê, mas a história do eu preciso chegar, eu preciso vencer a minha caminhada, mas por vezes a própria caminhada já é uma vitória, né? O aprendizado que você tem estando ali, ensinando seu filho a ter uma empatia, a ser amiguinho de um PCD na escola. Essa caminhada te constrói, né? Não foca só no objetivo, porque às vezes o objetivo te deixa tão cego e às vezes você nem vai chegar ali. Deus está querendo te levar para um outro lugar. Você está na rota, mas o alvo é outro. E você tá cego. E você só vai entender também lá na frente. Então, assim, não se deixe cegar pelo alvo, né? E invista nos propósitos do caminho, a história do deserto, Israel, né? Tudo que eles aprenderam, tudo que eles não aprenderam e perderam, nem chegaram no alvo, né? Porque não aprenderam o que tinha que aprender na caminhada. Então, a gente tem muitas lições bacanas para ouvir, aprender e agir de forma sábia para ensinar nossos filhos nesse caminho de empatia, né? Que é o tema de hoje. Com certeza. E não só ficar focando no alvo, sei lá que alvo é esse. Você falou do deserto e é uma coisa que me chamou muita atenção, é que uma geração inteira que viveu ali como escravo no Egito precisou morrer para nascer uma geração livre que pudesse ocupar a terra prometida. Porque aquela geração escrava, ela tinha uma mentalidade de escravo. Ela não estava pronta para receber o melhor, né? E se a gente não mudar essa mentalidade da nossa sociedade, que é uma mentalidade de escravidão, Sim. né? Nunca essa sociedade vai chegar numa terra prometida, Exatamente. né? Na sociedade que a gente tanto almeja e tanto deseja. A gente precisa deixar essa mentalidade de escravidão, né? Essa mentalidade desértica para trás. A geração que nasceu no deserto, mas tinha uma mentalidade livre. Sim. Por quê? Porque eles sabiam o que era ser livre, eles tinham uma mentalidade livre. Então, para mim, quando você fala, né, da vitória ou do alvo, eu vejo uma mentalidade de escravidão. O que é essa vitória? Eu sou escravo do alvo. E que alvo é esse que as pessoas nem sabem, na verdade, né? Aí chega nesse alvo, já não está feliz, já vai para outro alvo e a vida é um monte de alvo que não preenche. Porque esse alvo é ser feliz, mas daí é assunto para um monte de podcast, né?
que é ser feliz? É ficar rico, é ser feliz, é ser próspero, é conquistar sei lá o quê. E, na verdade, ter uma mentalidade livre é eu poder olhar para mim e olhar para o outro. Para mim, é o resumo da Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Sem deixar nenhum próximo no caminho. Sem deixar nenhum próximo no caminho. Então, eu amo a Deus e eu amo o outro e eu me amo. Essa é verdadeiramente uma mentalidade de alguém que vai alcançar a Terra Prometida. Ou essa deve ser a mentalidade da nossa sociedade para a gente chegar aonde a gente quer. Uma sociedade que pensa em si, porque é importante a gente ter autoestima, autocuidado e tal, mas da mesma maneira como eu enxergo o outro. E isso baseado em princípios e valores que vêm de Deus. Se a gente conseguir isso, a gente não vai julgar, a gente não vai ter pensamento distorcido e a gente vai ser extremamente empático. E feliz. Que chega no tal do alvo. Exatamente. Ai, amei, gente. Nosso papo de hoje podia se prolongar muito, mas enfim, né? Temos nosso time aí do podcast e não podemos prolongar, mas quem sabe a Bel volta que a gente continua, porque esse assunto é muito complexo. Complexo e importantíssimo dentro do tema da inclusão, né? Então, agradeço demais a presença da Bel. Eu que agradeço, obrigada. Você quer dar uma palavra final aí pro pessoal? Obrigada pela oportunidade. E é um desafio, não é fácil, é um processo, mas, não desista. Vamos lutar contra o nosso interior e contra a sociedade até que... Exatamente, até que a inclusão não precise mais ser falada. Exatamente. Ela é normal, ela seja normal, né? Enfim, gente, obrigada aí pela companhia de vocês. Chegamos ao fim aqui de mais esse Pode Incluir com tema de empatia. E não esquece, hein? Você que não curtiu ainda, curte lá esse conteúdo e compartilha, hein? Pelo menos 3 pessoas. Porque esse conteúdo vai tocar o coração de muitas pessoas. E vamos transformar a sociedade juntos, tá bom? Obrigada e até a próxima.